Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live nessa manhã. E eu quero desde já compartilhar um tema muito interessante com você, que é o poder da constância. Então, se você está chegando agora, eu peço que você já se atente a esse tema. Vou só confirmar que a questão do nosso áudio, ver se está tudo bem, se você também está me ouvindo. E eu quero convidar você desde já a apertar aqui nesse aviãozinho que tem aqui no canto e encaminhar essa live para o máximo número de pessoas, que nós já vamos começar a nossa live. Porém, eu quero só confirmar com vocês que você está por aí, que você vai encaminhar essa live para outras pessoas também. Então, deixa eu só confirmar primeiro a minha live aqui, saber se está funcionando tudo direitinho. Só um minutinho. Deixa eu entrar aqui, ver se o áudio está saindo para você, porque eu ligo esse microfone, mas não sei se de repente ele de fato mesmo está saindo. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Abrindo. Mas você que já está chegando, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo a essa live. Hoje vamos tratar esse tema tão importante, que é o poder da constância. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar muito ao nosso coração, vai ministrar muito ao nosso coração. Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio. Tá funcionando o áudio, era isso que eu queria saber. Tá tudo ok então. Deixa eu deixar aqui o meu celular, que eu vou ficar acompanhando com você. Gente, esse tema, na verdade, foi um tema que Deus já ministrou muito ao meu coração há algum tempo atrás, principalmente, né, quando nasceu meu primeiro filho, Miguel, que o poder da constância está muito relacionado a hábitos, está muito relacionado à rotina, e infelizmente, muitas pessoas elas não valorizam a rotina, elas acham que a rotina é algo negativo, ela pode se tornar negativa, mas ela não necessariamente é. Algumas pessoas não valorizam os hábitos, o poder do hábito na vida de alguém. Quando você adquire hábitos, você pratica esses hábitos constantemente. E é por isso que eu quero tratar com você um texto muito interessante que está lá em Êxodo, capítulo 29. Então, você que está chegando agora, primeira coisa, antes de nós abrirmos a nossa Bíblia para nós lermos, vamos encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Você vai clicar nesse aviãozinho que está aqui no canto, você vai encaminhar para pelo menos 10 pessoas, para que elas possam acompanhar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração que está aqui. Eu vou fazer isso também, vou encaminhar agora, nesse momento, essa live, para o máximo número de pessoas possíveis, para participarem conosco, e eu vou dar 30 segundos para você fazer a mesma coisa. E você que encaminhou, você vai escrever aqui, já encaminhei, já enviei, tá bom? Ou já encaminhei, ou já enviei, para eu saber que você está somando forças aí conosco. Então, estou fazendo aqui a minha parte, eu já peço que você também possa fazer a sua parte, tá bom? E nós já vamos entrar nesse tema tão maravilhoso, tão impactante. Para a minha vida, pelo menos, foi uma grande virada de chave, quando eu entendi o poder da constância. E hoje em dia eu prego muito sobre a constância, porque eu sei que fez a diferença na minha vida, eu sei que pode fazer também a diferença na sua vida, no seu ministério, na sua liderança, o quanto isso é uma base para o nosso crescimento, e muitas pessoas não se atentam, né, desprezam, não se percebe o quanto é importante. Estou finalizando aqui o encaminho, já vou voltar aqui para a nossa live. Pronto, só um minutinho, mais 5. Mais 5. Finalizamos. Pronto, finalizei. Tudo certo, então. Vamos lá? Vamos, então, poder da constância? Eu quero primeiro convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos entender melhor o que é a constância. Lá no livro de Êxodo, eu vou abrir também aqui. Êxodo. Como eu não deixei aberto, eu vou abrir. Êxodo, capítulo 29, versículo 38, tá? Êxodo 29. Quero que você, se você tiver com uma Bíblia, você vai abrir na sua casa. Se você não tiver, você vai ouvir aqui a leitura, mas é muito importante você prestar atenção. Eu quero ler com você Êxodo 29, lá no versículo 38. Tá? Já localizei aqui. Eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. Nosso tema de hoje, você que está chegando, é o poder da constância. Tudo que nós vamos falar aqui, queridos irmãos, está relacionado à nossa liderança, ao nosso ministério, está relacionado à nossa vida como um todo, porque isso pode ser aplicado na sua área profissional, no seu estudo, no seu relacionamento, mas sobretudo na sua vida com Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero ler lá em Êxodo. Então eu quero dar as boas-vindas para quem está por aqui já. A Tânia Santana Oficial falou: bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, guerreiras, glória a Deus, seja bem-vinda. A Jace Silva, o Josias Pedroso, a Rosilda Sarges, olha, acho que a irmã Rosilda, o Emerson está por aqui, a Flor de Quiabo, que já está por aqui. Quem já enviou essa live para outras pessoas, escreva aí no chat, já enviei ou já encaminhei. O Assis também está por aqui, seja bem-vindo, Assis. Ju Oliveira, Maria Medeiros, Cláudia Castro Anjo, Cecilda Correia, Natasha Mendes, Giana Cristina,
Deixa eu ver, Alessandra, Thelma Cabral, gente, todos sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui, mais essa manhã, né? A gente fica sábado, domingo, segunda sem se ver, e aí na terça a gente já está aqui de volta. Glória a Deus por isso, porque a gente sente falta também de vocês, tá? E é muito bom esse momento que nós estamos juntos aqui. Então, olha só, vamos lá. Vamos nesse momento ler Êxodo 29, versículo 38, para nós falarmos a respeito do poder da constância. Esse texto que eu vou ler para você, eu já li diversas vezes, há muito tempo atrás, eu nunca me atentei para ele como da forma que eu me atentei, é por isso que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Se você já leu a Bíblia uma vez, duas, três, continue lendo, porque sempre Deus vai ter um renovo na palavra dele para mim e para você. E eu lembro que certa vez, lendo esse texto, algum tempo atrás, alguns anos atrás, Deus ministrou meu coração a respeito do poder da constância através desse texto, que eu nunca tinha me atentado, né, sobre o que ele simbolizava. E hoje eu entendo essa questão da constância, porque eu entendo que é um princípio bíblico. Então, Êxodo, capítulo 29, versículo 38. Olha só o que diz, vamos ler até o 41. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Se você puder, repita aí, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Amém? Olha só, geralmente quando nós lemos um texto, preste muita atenção, quero que você se atente, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração, assim também como Ele tem ministrado o meu, preste atenção. Geralmente quando nós lemos esse texto aqui, a gente pensa, que texto, né, talvez mais desnecessário na Bíblia. O que o texto está dizendo? Está dizendo que os levitas, dentro de inúmeras tarefas que os levitas tinham, uma das tarefas deles, que era estatuto perpétuo e contínuo, que nunca se acabaria, que nunca se exterminaria, seria a apresentação de ofertas diante de Deus, ofertas suaves diante de Deus, todas as manhãs e todas as tardes. Então, sempre ao amanhecer do dia e ao entardecer, aquelas pessoas escaladas para aquelas funções, os levitas, estariam ali continuamente. Por isso que eu pedi para você repetir a palavra continuamente apresentando aquelas ofertas diante de Deus. Talvez você pense, e aí, pastor, o que é que isso tem a ver? Isso aqui nos ensina, queridos irmãos, queridos líderes que estão aqui conosco, um princípio muito poderoso. Porque nesse momento nós entendemos que essa oferta é uma oferta contínua a Deus. E você vai perceber, eu quero compartilhar outros textos, antes de nós explicarmos esse texto para você, eu quero compartilhar o que está lá em Salmo 51, 17, que diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu quero que você entenda uma coisa: no Antigo Testamento havia um sacrifício contínuo diante de Deus, de ofertas agradáveis ao Senhor. E aqui nós vamos perceber, tanto no Salmo 51, que o sacrifício que Deus mais quer é um coração quebrantado, é um espírito contrito. E lá em Romanos, essa palavra é confirmada quando Paulo, orientando os romanos, diz: olha, apresentem os vossos corpos como sacrifícios vivos a Deus. Então, traduzindo para a nossa realidade, você e eu somos a oferta que Deus quer receber. Você e eu somos o sacrifício contínuo que Deus quer receber. E o que isso tem a ver com constância? Eu quero que você agora entenda o que está lá em Êxodo, que nós acabamos de falar. E Êxodo está dizendo que haveria essa oferta contínua. Você já parou para pensar que no dia em que esses levitas não estavam afim, eles iam ter que ofertar? Apresentar essa oferta agradável a Deus de manhã, todos os dias da sua vida. De manhã, ao amanhecer e ao entardecer. Todos os dias, estatuto perpétuo. No dia em que o levita perdeu a esposa, no dia em que ele brigou com a esposa, no dia em que o filho fez algo que irritou ele, todos os dias da sua vida, no dia que ele está feliz, no dia que ele está triste, no dia que ele está bem, no dia que ele está mal, no dia que ele está com conta atrasada, no dia que ele não está com conta atrasada, todos os dias da sua vida, ele estaria ali apresentando uma oferta contínua ao Senhor. E qual é a reflexão, irmão, que eu quero trazer para você a respeito do poder da constância? A constância, o que é a constância? Olha só uma frase interessante de William Shakespeare, diz assim: se os homens fossem constantes, eles seriam perfeitos. O que é a constância? Constância é aquilo que você faz habitualmente. É aquilo que você faz todos os dias.
Então a constância é quando você todos os dias pratica algo e você não deixa de praticar aquilo. E o que a palavra está nos ensinando aqui? Que quando você se torna uma pessoa constante, ou seja, que tem hábitos, que você pratica de dia e de noite, que você pratica de uma forma constante, uma forma consistente, isso vai fazer com que você chegue no patamar de pessoas que são inconstantes e nunca vão chegar. Porque pense comigo uma coisa, uma pessoa que ela só ora quando ela vai para o congresso, que ela só lê a sua Bíblia quando ela está na igreja, que ela só ora em línguas quando ela está numa campanha de busca do Espírito Santo, essa pessoa ela vai viver um nível bem aqui, ó. Mas ela nunca vai chegar a viver um nível extraordinário. E se você está vendo, tem uma plaquinha aqui atrás da gente, está escrito assim, por que viver uma liderança normal se você pode viver uma liderança extraordinária? Traga para a sua vida, por que viver uma vida normal se você pode viver uma vida extraordinária? Será que Deus tem planejado para mim e para você algo somente aqui no normal? Ou será que Deus tem planejado algo extraordinário, algo sobrenatural? Só que o sobrenatural acontece, o extraordinário acontece quando você rompe a barreira daquilo que é ordinário, daquilo que todos fazem, quando você é uma pessoa que está acima da média. E aí é que entra a constância na minha e na sua vida, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, preste atenção, elas não são constantes. Elas começam a academia e elas param a academia. Elas começam um curso e elas param o curso. Elas vão para a igreja, iniciam uma campanha, demoram muito, elas param a campanha no meio. Elas começam um propósito de oração e elas mesmas não dão prosseguimento no propósito de oração que elas começaram. Porque não há constância, não há consistência. A maioria, irmãos, das pessoas são assim. E elas colhem os frutos disso, elas não colhem coisas extraordinárias. Por quê? Porque elas são medíocres, elas estão aqui nesse patamar. E através desse texto você percebe que não importa. Já pensou que é uma oferta contínua? Não importa. O que está acontecendo na vida daqueles levitas, eles simplesmente estariam que apresentar essa oferta todos os dias. Pare para pensar comigo. O quanto isso é desafiador. Sabe aquele dia que você está mal, que você quer chorar, que você não quer ir para a igreja, que você não quer, sabe, buscar ao Senhor? É nesse dia que você precisa permanecer fazendo isso. Porque isso revela a constância que há dentro de você. Não ache que você vai somente para a sua igreja, que você vai somente se engajar na visão da sua igreja ou buscar a Deus quando você sentir vontade. Porque se você vive assim, significa que Jesus não é o teu Senhor, mas que o teu corpo é o teu Senhor, que as tuas emoções é o teu Senhor, que as tuas atitudes, aquilo que você sente, manda mais em você do que o próprio Senhor Jesus. Porque se eu e você fazemos a nossa vontade, significa que Jesus não é o nosso Senhor, mas nós somos os nossos próprios senhores. Nós é que dizemos o que nós temos ou deixamos de fazer, mas não Jesus. Agora, quando eu faço aquilo que eu preciso fazer, mesmo que eu não queira fazer, então sim, Jesus ele passa a ser meu Senhor. Porque aí eu não estou fazendo aquilo que eu quero, mas eu estou fazendo aquilo que Jesus me pede para fazer. Quantos estão entendendo? Eu quero saber se você está conectado aí. Ai, meu Deus, o cabelo, gente. Agora que eu estou vendo aqui, vou tirar o cabelo. Melhorou o áudio para vocês? Deixa eu só ouvir aqui o meu áudio, tá? Vamos lá. Nós aqui dizemos que ficou melhorou, gente? Só me confirma aí, tá? A Tânia que me deu esse toque aí. Falou, olha, o áudio tá com barulho. Acho que é por conta do cabelo. Melhorou? Eu quero saber se você tá entendendo. Quem tá compreendendo, diga amém. Saber se você tá entendendo a respeito do poder da constância. Amém? Então diga aí amém. Para que eu possa compreender, para que eu possa saber que você tá recebendo essa palavra e que eu possa dar prosseguimento aqui. Então hoje no nosso café do reino de hoje, eu quero falar a respeito disso, do poder da constância. Então, sabe, tem gente, e eu quero voltar aqui, quem já disser amém, já vou voltar aqui, tá? Amém. Melhorou o áudio? Tudo ok? Então, olha só, agora vamos pra gente continuar aqui nessa reflexão. Tem pessoas que elas só conseguem se consagrar, por exemplo, quando elas vão pregar. Aí o pastor delas chama e fala assim, olha, irmã Maria, irmã Antônia, irmão João, hoje você vai compartilhar a palavra. Aí a pessoa nesse dia ela se consagra, ela ora, ela lê a Bíblia, ela fica mais crente, ela trata a mulher bem, ela trata o filho bem, porque ela não aprendeu o poder da constância. Ela faz aquilo no momento, nos picos de momentos em que ela entende que ela tem que fazer. Mas quão maravilhoso seria se ela tivesse essa postura todos os dias. Você não concorda? Não é verdade? Quão maravilhoso seria se ela tivesse uma vida de consagração e não somente um dia de consagração. Todos estão entendendo? Estou tentando acompanhar, a maioria já disse aqui amém. Não é verdade? Eu quero que você reflita nisso. Quer dizer que se hoje
o teu pastor te chamasse, ou você fosse levado para uma situação que você tivesse que pregar em público, que você tivesse que expulsar um demônio, que você tivesse que orar por um enfermo, você se consagraria. Mas eu quero dizer para você que mais poderoso é quando você tem uma vida de consagração. Quando você tem hábitos tão constantes de consagração, por exemplo, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Você vigia aquilo que você fala, você vigia aquilo que você vê, você é uma pessoa que congrega fielmente na sua igreja, porque sim, isso também é constância. Quando você passa a desenvolver esse tipo de comportamento, sabe o que acontece? Você começa a criar raízes profundas. Você não é aquela pessoa que só busca Deus na hora da tribulação, você não é aquela pessoa que só busca ser um líder extraordinário quando é algo que está a seu cargo. Agora você é líder de mulheres, agora você é líder de homens, agora você é o líder de célula. E aquela pessoa, agora eu vou trabalhar, mas você não precisa somente trabalhar e dar o seu melhor quando o seu nome está no fogo. Você precisa entender que o nome de Deus já está ali para ser glorificado, independente da função que você esteja exercendo. E que você precisa ter uma vida de consagração. Porque você vai orar por alguém na fila do banco, você vai orar por alguém na fila do médico, você vai orar por alguém na fila do pão. Em algum lugar Deus ele vai te usar se você for uma pessoa que entende o poder da constância. Se você for uma pessoa consagrada a Deus verdadeiramente. É essa mensagem, queridos irmãos, que eu quero trazer para você. Isso mudou muito na minha vida. Fez realmente uma virada de chave. Por quê? Porque é interessante que quando você é uma pessoa inconstante, quando eu sou uma pessoa inconstante, porque eu também era uma pessoa inconstante, a nossa vida ela fica sempre ali na mediocridade. Mas quando você passa a adotar hábitos espirituais, e quando eu digo constância aqui trazendo para a nossa realidade, você fazer um pouco todos os dias, talvez não seja muito, mas é um pouco. E todos os dias você se compromete a fazer aquele pouco. Todos os dias você ora, todos os dias você lê a sua Bíblia. Não espere ter tempo para ler a Bíblia, porque você não vai ter. Não espere ter tempo para orar, porque você talvez não tenha. Mas você prioriza isso, você fala assim, tal horário, tal momento, eu vou separar um tempo para oração. Ai, pastora, durante o dia não dá, então ore de madrugada. Durante a madrugada não, então ore antes de dormir. Ai, não tenho lugar na minha casa, então se tranque no seu banheiro. Eu sei que quem quer dá um jeito. Isso eu tenho certeza. Porque quando você queria namorar com alguém, quando você queria fazer algo que você queria muito fazer, você dava um jeito, dava um jeito. Eu sei disso e você também sabe disso. Quando nós entendemos a prioridade, nós vamos sim dar um jeito. Amém? Então, eu quero compartilhar com você essa mensagem para te incentivar a você ter hábitos espirituais diários. E eu quero terminar essa reflexão a respeito do poder da constância com você, trazendo um testemunho de alguns anos atrás, acho que eu estava... Não sei, deve ter em torno de, 8, 10 anos atrás, mais ou menos. Eu assisti uma pregação, não sei quando conhece o pastor Lucinho Barreto, e eu lembro que eu estava ouvindo uma pregação dele, ele testemunhou nessa pregação de que ele fez um voto com Deus. E nessa época eu me senti uma pessoa muito inconstante na minha fé. Não de me afastar e voltar. Desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca me afastei do caminho de Deus, desde os 17 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas eu percebia que eu não tinha consistência na minha fé, sabe? Eu acho que você sabe o que é isso, eu também sei o que é isso. Eu era aquela pessoa que dia orava, dia não orava, que dia lia minha Bíblia e passava 5 dias sem ler. Era aquela pessoa que não congregava constantemente, porque na época eu fazia faculdade à noite. E aí, no final de semana, eu entregava com mais intensidade, mas eu sentia falta de estar no convívio com os irmãos, porque sim, congregar é importante, querido. E eu estou falando para você que está aqui na internet, muitas pessoas que estão na internet, elas desvalorizam a congregação. Mas eu acredito no poder da comunhão dos irmãos. Eu acredito que nós, ainda que nós estejamos no mundo aqui online, eu acredito que é necessário você congregar. Que é necessário porque é bíblico. A palavra nos fala sobre isso. Nada vai substituir o presencial. Online o importante nós estamos aqui conectados. Mas não é a mesma coisa do presencial. O presencial é diferente, a atmosfera é diferente, sabe? Eu acredito que você compreende isso. Então, dessa vez eu vi essa pregação desse pastor falando assim, olha, eu fiz um voto com Deus, para que eu pudesse ser uma pessoa mais constante. Nesse voto ele falou, o voto dele, tá? O voto dele é que ele, todos os dias da sua vida, assim como esse sacerdote apresentava essa oferta constante diante de Deus, de dia e de noite, de manhã ao entardecer, todos os dias, estando bem, estando mal, estando magoado, estando ferido, estando sem dinheiro, com dinheiro, não importa, eles tinham que apresentar como estatuto perpétuo diante de Deus. Ele fez um compromisso. Senhor, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, todos os dias eu vou ter 1 hora de oração. Todos os dias eu vou ter um tempo de oração. Ele estipulou o tempo de 1 hora. Todos os dias eu vou ler 5 capítulos da Bíblia. Ele estipulou uma quantidade de capítulos que ele iria ler.
E quando eu vi essa pregação, eu comecei a refletir, eu falei, Senhor, é exatamente isso que eu estou precisando. Sabe por quê? Porque algumas pessoas, elas têm medo de alvos, elas pensam assim, eu não vou estipular uma hora, eu não vou estipular a quantidade de capítulos da Bíblia, ou tempo, ou lugar, porque vai engessar a minha vida com Deus. Isso é uma mentira, isso é um engano. A verdade é que a nossa vida é tão corrida, que se nós não estipularmos um tempo mínimo de relacionamento com Deus, a verdade é que a gente não consegue ter esse tempo. E aí os dias vão passando e a nossa fé vai ficando frágil. E a gente deixa de viver coisas extraordinárias que Deus tem para realizar, coisas que Deus tem para falar com a gente. Olha, essa madrugada agora, era madrugada para amanhã, né? Umas 10 para as 6, assim, quase amanhecendo, já aparecendo o sol. Hoje eu vou ministrar o treinamento na nossa igreja. Eu já estava com um tema no meu coração, que é a respeito de ser um líder que tenha resultados, né? Porque às vezes tem pessoas que não são pessoas práticas de resultados, são muito, né, filosofam, pensam, mas não conseguem colocar em prática. E Deus estava ministrando, e eu estou conversando com meu esposo, no dia dos namorados, a gente estava tomando um caldo, eu falei assim, amor, porque toda terça nós escalamos alguém para ministrar, eu falei, essa terça eu sinto no meu coração que eu devo ministrar a palavra, e eu já sei o tema, que é líder de resultado, mas eu não sei ainda o que Deus vai falar através da mensagem. E eu dormi com isso no meu coração, Senhor, me dá uma palavra. Quando deu 10 para as 6, 15 para as 6 mais ou menos, eu acordei com a palavra no meu coração, com os tópicos. E eu fiquei assim, Deus, isso é maravilhoso. Eu peguei, meu celular estava debaixo do travesseiro, que eu coloco para despertar de manhã, para não perder o horário. E aí eu peguei o celular e fui anotando os tópicos, fui anotando tudo. E aí depois, fiquei um tempo ali de oração e voltei a dormir. Eu falei, Senhor, o quanto é importante nós estarmos sensíveis para ouvir a Tua voz, mas isso só vai acontecer se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, se eu tenho uma vida de constância com Deus. Se eu busco a Deus só na crise, se eu busco a Deus só quando tem tempo, quando sobra tempo, quando eu acho que é oportuno, então significa que Deus não é prioridade na minha vida. E eu quero te trazer essa palavra de incentivo para você, para que você desenvolva hábitos espirituais constantes, para que você entenda o poder que a constância tem na vida de alguém. E para encerrar o testemunho, quando eu vi essa palavra do pastor Lucinha, eu fiquei pensativa, eu falei, Senhor, é exatamente isso que eu preciso mesmo. E aí eu falei, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu lembro desse dia, eu não lembro a data, mas eu lembro desse dia. Eu falei assim, eu vou fazer um voto com o Senhor. A partir de hoje, eu vou tirar todos os dias da minha vida pelo menos 1 hora para orar. Todos os dias, não importa se é sábado, se é domingo, se eu estou de férias, se eu estou chateada, se eu estou magoada, se eu não estou bem, se eu estou do avesso. Eu vou tirar todos os dias 1 hora de oração. E eu vou ler pelo menos 2 capítulos da Bíblia. Foi aquilo que eu entendi que eu tinha condições de fazer. Eu também não vou prometer algo que eu não possa fazer. E aí, queridos irmãos, de repente seu voto pode ser diferente desse, pode ser 30 minutos, 20 minutos, pode ser 1 hora, pode ser mais, não sei. Mas foi o que eu voltei para Deus. E sabe o que aconteceu, queridos? Algo extraordinário aconteceu. Quando eu comecei a fazer isso, só uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a todos os dias buscar o Senhor. E algumas vezes quando eu buscava a Deus, pra gente encerrar aqui, tá? Algumas vezes quando eu buscava a Deus, eu sentia muito a presença de Deus. E era maravilhoso, e era prazeroso estar ali. Mas eu não vou mentir para você, tinha dias que eu estava ali no nosso encontro marcado, todos os dias, naquele momento, separado. E quando eu estava ali, algumas vezes eu falava, Senhor, hoje eu não tenho o que falar para Ti. Hoje eu não tenho assunto para conversar. Eu não sei se você já se encontrou assim. Tem dias que a gente não está afim de conversar com Deus. Tem dias que a gente não tem assunto. Tem dias que a gente não está legal. E muitas foram as vezes que eu me apresentei assim diante de Deus, mas porque eu fiz um voto com o Senhor, porque eu entendi o poder da constância, eu permaneci naquele lugar. Eu falei, Senhor, hoje eu não tenho o que falar para Ti. Hoje eu não estou afim, eu não estou legal, eu não estou, sabe, com clima para orar. Mas eu estou aqui porque assim eu voltei, assim eu combinei com o Senhor. E a Bíblia diz que se for para você voltar e não cumprir, é melhor não voltar. Mas eu quero aconselhar você, faça um voto com Deus. Faça um voto com Deus, porque Deus ele vai mudar a história da tua vida. Deus ele vai te ensinar a respeito da constância, ele vai te fortalecer em meio a esse lugar de constância. E sabe quem não quer que isso aconteça? O diabo. Porque ele sabe que quanto mais inconstante você for, mais fraco espiritualmente você será. E aí, em resumo, quando eu fiz isso, mesmo não tendo vontade de conversar com o Senhor, eu permaneci nesse lugar. Deus me surpreendeu muitas vezes. Por quê? Porque às vezes nesse momento eu ficava assim, eu não tenho assunto. Aí eu ficava pensando, o que eu faço, Senhor? Aí eu ficava olhando para o céu. Eu gosto particularmente de orar olhando para o céu. Inclusive, meu espaço de oração aqui em casa, é ali na sacada do nosso apartamento, tem uma cadeira rede que meu esposo instalou para mim.
E eu fico ali sentada, me malando, e fico olhando para o céu, e fico conversando. Eu sempre gostei de orar olhando para o céu. Então você tem que descobrir, né, qual é a forma que você se conecta melhor com Deus. Eu me conecto melhor assim. E eu gosto de orar nesse ambiente, que eu estou ali conversando com Deus, eu vou lendo a Bíblia, vou conversando, e vou olhando para o céu, e vou falando com o Senhor. E eu lembro que muitas vezes, nesse momento que eu tinha o que falar para Deus, eu me lembro que, às vezes eu ficava assim, eu não tenho assunto, então eu ficava pensando, vou cantar um louvor. Aí eu começava, porque eu tinha um compromisso de estar ali. Eu falei, Senhor, eu não vou sair daqui antes dessa 1 hora. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou nem que eu fique calada aqui 1 hora, mas eu vou ficar aqui nesse lugar, porque assim eu fiz um voto com o Senhor. E aí eu começava, né, vou cantar um louvor, aí começava a cantar louvor, aí vinha as orações, aí vinha o falar em línguas, aí vinha, sabe, queridos irmãos, é isso que eu quero deixar para você de mensagem. Vinha a inspiração que estava faltando, vinha o renovo que eu estava precisando, porque eu decidi ser constante na minha vida com Deus. E aí, quando isso acontece, Deus nos surpreende, porque Deus, sabe, o tempo todo, eu quero encerrar essa live dizendo isso para você, o tempo todo Deus está provando o teu coração, o tempo todo. Deus está provando o teu coração. Ele prova o teu coração quando Ele te dá um emprego. Ele prova o teu coração quando Ele te dá um filho. Ele prova o teu coração quando Ele pede o teu tempo. Ele prova o teu coração quando Ele te dá o que você queria muito, que pode te aproximar ou te distanciar dele, depende de você. E se você quiser mais de Deus, você vai precisar ser aprovado em tudo isso. E foi nesse momento que eu fiquei, Senhor, que maravilha, mesmo sem vontade, o Senhor me renovou espiritualmente. Porque não tem a ver com as nossas emoções, não tem a ver com aquilo que nós sentimos. O diabo quer que você seja controlado pelas suas emoções, mas Deus quer que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo diante dele, porque esse é o teu culto racional, Romanos 12:1. Esse é o teu culto racional. Essa é a tua oferta contínua, perpetuamente, dia após dia, que você vai apresentar diante do Senhor. Esse é o poder da constância. E essa é a mensagem de Deus que eu quero deixar no teu coração. Amém? Seja uma pessoa constante. Seja uma pessoa constante, porque um líder extraordinário é aquele que está acima da média. É aquele que não faz o que todos fazem, mas é aquele que faz além. E eu quero dizer para você, se você praticar a constância, nessa nossa primeira live aqui da semana de terça-feira, se você praticar a constância, você vai estar saindo da zona de mediocridade, indo para uma zona onde o sobrenatural e o extraordinário de Deus vai acontecer. Então, se você quiser viver coisas extraordinárias, seja uma pessoa constante na oração. Ore insistentemente. Eu tenho apresentado causas ao Senhor, dizendo, Senhor, insistentemente eu estou apresentando, Senhor, isso ainda não aconteceu, mas eu estou aqui, Pai, eu estou aqui, eu estou orando, eu não vou deixar de orar por isso. E quando me acordo pelas madrugadas orando por isso, e quando eu estou de manhã orando por isso, quando eu entardecer orando por isso, apresentando diante do Senhor. Essa semana nós estamos numa semana de encontro com Deus na nossa igreja, então eu estou intercedendo. Gente, muitas pessoas perderam o hábito do jejum. Jejum é ferramenta poderosa de Deus. Eu vou tirar aqui um dos temas para nós falarmos a respeito de jejum, eu creio que na semana que vem. Jejum é ferramenta poderosa de Deus. Tem gente que já jejuou um dia, hoje já não jejua mais. Você precisa retomar esse hábito espiritual na sua vida. Tem gente que lia a palavra, que mergulhava, hoje em dia já não faz mais isso. Você precisa, porque Deus fala com você através da palavra. As respostas que você precisa já está na palavra do Senhor. E Ele quer falar com você, mas às vezes a gente não está dando oportunidade do Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Por isso eu quero estimular você, seja um líder constante. Na sua igreja, na sua vida espiritual, nas suas decisões, nas suas atitudes. Seja uma pessoa que permanece mesmo quando todos desistem. Você é diferente, você tem um propósito, você tem um chamado. Amém? E essa é a nossa reflexão nessa manhã. E a Flor de Cabo colocou aqui, ó, precisamos ter constância nele todos os dias. É verdade. Todos os dias. Constância é isso. Não é quando você está bem. É quando você não está bem, quando você não quer. Mas você fala, Senhor, eu não saio dos teus pés. Eu não saio da tua presença. Eu não vou deixar de clamar. Eu não vou deixar de te buscar. Você entende? Isso é constância. Então eu quero deixar essa palavra de Deus sobre a tua vida nessa manhã. E eu quero, desde já, dizer para você que amanhã nós temos mais um encontro aqui maravilhoso. Cada dia um encontro, né? Maravilhoso. Geralmente nas terças-feiras são temas mais voltados a essa questão do fortalecimento espiritual. Mas nós temos cada dia aqui da semana, deixa eu até deixar logo aqui a mensagem no teu coração. O que é que nós vamos ter amanhã aqui no nosso encontro, no Café do Reino, que já está, né? Se você não acompanha a nossa programação, já está a nossa programação disponível lá no feed do nosso Instagram. Essa palavra vai ficar disponível no feed. Se você pegou o bonde andando, volta lá, depois assiste ela completa.
para você estar recebendo essa mensagem. Amanhã nós vamos falar a respeito, um tema relacionado à liderança, né? Claro, que é como lidar com pessoas difíceis. É muito bom esse tema, serve para sua igreja, serve para sua casa, para sua família, serve no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, porque eu sei que gente difícil tem em todo lugar. Então você vai sair daqui, eu tenho certeza, com uma palavra, uma direção para a tua liderança, para o teu ministério. Amanhã eu espero você em mais um Café do Reino, tá certo? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero agradecer aqui a Tânia colocou palavra poderosa, glória a Deus. A irmã Fátima, olha, mande um beijo para Carol, viu, irmã Fátima? Estamos com saudade de vocês. Não sei quando vocês vêm aqui por Belém, mas quando vierem, não se esqueçam de nós. A Grace Kelly, a Flor de Quiabo, deixa eu ver quem mais. Olha, a Flor de Quiabo colocou, amém, testemunho grandioso, encorajador e revelador da parte de Deus para despertarmos a cada dia, é verdade. O Itamar, a Rosilene, tá? Muitas pessoas passaram por aqui, eu quero agradecer a você, a Rose Alves, a Natasha, colocou, precisava muito ouvir essa palavra, eu estou tão doente que nem queria entrar no vídeo hoje, mas eu entrei e realmente precisava ouvir. Glória a Deus, Natasha, pela sua vida, viu? Saiba que você é um exemplo, um testemunho para nós. Nós já pastoreamos a igreja que a Natasha hoje faz parte, a igreja da 14, e a Natasha sempre foi uma líder referência pra gente, uma pessoa ali presente, perseverante. Eu sei que não é fácil, e às vezes a gente tá ali, né, com o nosso rostinho feliz, sorrindo, a gente sabe que as lutas e as crises que a gente passa, mas eu vejo consistência na tua vida, Natasha. Então permanece firme, porque Deus vai estar te levantando, já te levantou como coluna dentro da tua casa. Amém? E nós estamos muito felizes pela tua vida. Então, quero agradecer cada pessoa que está por aqui. Deus abençoe a sua vida, tá certo? Amanhã, nós nos vemos aqui em mais um Café do Reino. E eu quero contar com você. Às 8h37, vamos falar a respeito de como lidar com pessoas difíceis. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ter que levantar para poder desligar a câmera, tá certo? Muito obrigada, que Deus abençoe. Até amanhã. Olha, a Jazz colocou, amei, forte. Deixa eu ver o que mais. Muito lindo esse ensino. Glória a Deus. Olha, irmã Fátima diz que está tudo bem. Beijo, tá? Deus abençoe. Vou levantar para poder desligar.